Notícias. Antena Nova. Informação de proximidade. Com o jornalista Souto Gonçalves. Construtores civis, pescadores e agricultores queixam-se de dificuldades nos respectivos sectores. Vamos conhecê-las daqui a pouco. A boa notícia é que o cabo de fibra óptica já abrange as 9 ilhas dos Açores desde a passada semana. Fez na quinta-feira 55 anos que o vulcão dos Capelinhos deu o último suspiro. Hoje é a âncora do turismo faialense, por isso os responsáveis querem reavivar a memória da população, despertando-a para o reconhecimento da importância natural e histórica e para a necessidade de conservação desta paisagem única. Fez na quinta-feira 55 anos que terminou a erupção vulcânica dos Capelinhos. Foi no dia 24 de outubro que o vulcão adormeceu. Seguindo o que já se transformou numa tradição, a data foi assinalada. Este ano, com o lançamento de um concurso fotográfico, O Último Vulcão da Linha foi o título escolhido para o concurso. A Linha é a série de vulcões que principia na caldeira e acaba nos Capelinhos, onde está o último vulcão. O último neste momento, pois sabe-se que um dia algum fenómeno vulcânico voltará a manifestar-se naquela zona. João Melo, responsável pelo Parque Natural do Faial, explica a razão por que os 56 anos do início do vulcão são este ano comemorados com um concurso fotográfico. Já há muito tempo estávamos a pensar em fazer um concurso fotográfico. Este ano reuniram-se todas as condições para fazer um concurso fotográfico, também porque cada vez aparecem mais fotografias através das redes sociais, do Facebook. Vemos toneladas de fotografias de faialenses, boas fotografias, porque não reunir num concurso fotográfico o apoio da NAU, revista nacional, e é uma forma de preservar não só também a paisagem fotográfica para comparar daqui a uns anos o que é que aconteceu. E é outra forma de ver, muitas vezes para mim, uma fotografia do vulcão é chegar aqui e tirar e ver a paisagem do vulcão, com um fotógrafo, um artista como os artistas que devem participar, são aqueles pormenores que mais ninguém vê, que dão imagens espetaculares. O Parque Natural do Faial pretende reavivar a memória da população, despertando-a para o reconhecimento da importância natural e histórica e para a necessidade de conservação desta paisagem única. O lançamento do concurso de fotografia aconteceu no âmbito de uma tertúlia realizada no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos. Nuno de Sá, reconhecido fotógrafo de conservação da natureza, foi um dos participantes no encontro. Radicado nos Açores por amor ao mar, diz que quem aqui vive é um privilegiado e lamenta que ao arquipélago não seja dada a importância que realmente tem como sítio único no mundo. Parece que as pessoas sabem muito mais sobre a vida natural em geral, mas sabem mais sobre as Galápagos e a Grande Barreira de Coral e etc, e muito menos sobre o que é que nós temos aqui. Se eu lhe fosse dizer que há um sítio no planeta que nós temos o maior animal alguma vez de viver no planeta, a baleia azul, o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia, várias espécies de tubarões, jamantas, mantas, grandes cardumes peixes pelágicos, o segundo maior peixe do mundo, o tubarão-frado, etc. Se calhar a maior parte das pessoas pensariam que estávamos a falar das Galápagos ou um desses sítios. E realmente o que existe é muito pouco conteúdos de qualidade que mostre que nós tenhamos a consciência que nós realmente vivemos num sítio único e temos 1/3 das espécies de baleias e golfinhos do mundo inteiro. Não há muitos sítios no mundo onde isto aconteça. O que é preciso fazer para que se dê aos Açores o valor que eles têm nesse aspecto? Eu acho que acima de tudo é mais sensibilização ambiental, é mais consciencialização e sensibilização ambiental para nós e também muito mais projeção internacional em termos de sermos um destino de ecoturismo de excelência, praticamente intocado em termos de turismo massificado, em que tanto está por descobrir. Se nós formos a ver a quantidade de coisas que nós podemos ver no mar açoriano, mesmo eu que vivo aqui há 12 anos, tenho a noção que nem durante toda a minha vida terei a oportunidade de desvendar todos os segredos que existem no mar dos Açores. E sem dúvida nenhuma, e já mergulhei em muitos, já mergulhei na Grande Barreira de Coral, já mergulhei em sítios remotos, Tailândia, África, muitos sítios, e sinceramente os Açores são o sítio número 1 onde já mergulhei. Realmente nos Açores acontecem coisas curiosas proporcionadas pela natureza. Na Ilha Graciosa, por exemplo, existe uma ave cuja descoberta, vejam só, aconteceu porque o seu canto tem menos uma sílaba do que outra ave
aparentemente igual. Os penhos de Monteiro, que é a população de aves que se reproduz durante o verão, tem menos uma sílaba na parte final do canto. Os cantos são praticamente iguais também, mas um tem menos uma sílaba e essa sílaba faz com que eles não se entendam. Portanto, não há cruzamento entre os penhos de Monteiro e os penhos da Madeira. E essa é uma das características pela qual nós conseguimos distinguir as duas espécies. Ou fazemos medidas e teremos biometrias e vemos que o bico de um é mais pequeno que o outro, mas é uma coisa relativa, só fazendo isso. Ou então escutamos as duas populações, numa altura, normalmente em setembro, numa altura em que uma está a sair para a sua migração e a outra está a regressar para a sua reprodução, e percebemos que naquela confusão existe uma espécie, um indivíduo, que tem menos uma sílaba na parte final do canto. Paulo Henrique Silva tem a seu cargo o site Sentir e Interpretar o Ambiente dos Açores e levou à tertúlia do vulcão esta e outras informações sobre a biodiversidade das ilhas. Quando se fala do vulcão dos Capelinhos, que foi o tema da tertúlia, as consequências humanas da erupção nunca são esquecidas. Coube a Carlos Lobão o tratamento do assunto. O historiador feialense lembrou uma figura incontornável desse tempo, António de Freitas Pimentel. Lobão realçou a importância de o governador do distrito da Horta ter proporcionado o acesso à imigração das populações de localidades e ilhas não sinistradas. O Dr. Freitas Pimentel o que tentou foi não perder a oportunidade de a cota ser preenchida, e é por isso que tomou essas decisões, penso que de uma forma inteligente, porque isso explica que passado 2 anos, em 1960, viesse mais uma cota que deu mais 500 vistos. Portanto, em certa medida ele acabou por preencher a primeira cota, mas de repente certamente os que foram, ou as pessoas alertadas para a importância desses vistos, acabaram, muitas delas, por dar termos de responsabilidade. Houve casos de pessoas que se responsabilizaram por 20 e 30 pessoas ou famílias. Carlos Lobão lembrou que na primeira leva de imigrantes partiram 4.874 pessoas. Só mais tarde é que se vieram a atingir números muito superiores. O historiador chamou também a atenção para a necessidade de se realizar estudos sobre os que ficaram e não apenas em relação aos que partiram, como sobretudo tem sido feito. Entre os participantes da tertúlia encontrava-se precisamente quem ficou. Uma mulher que, na flor da idade, assistiu desde o princípio a essa brutal manifestação da natureza. Hoje, com mais de 80 anos de vida, lembra que a erupção dos Capelinhos era uma espécie de profecia. Os meus pais contavam, quando eu era rapariga, que ia rebentar um vulcão fora dos Capelinhos, como de fato rebentou. Mas que esse vulcão ia desaparecer e depois dos Capelinhos ia ver-se a Ponta dos Cedros. Dali ia desaparecer esta zona toda e depois ia aparecer a Ponta dos Cedros. De alguma maneira é já o que está acontecendo, não é? É o que está a acontecer e o que foi que os meus avós contavam aos meus pais e depois os meus pais falavam. E a Dona Maria Oliva tem uma ideia de como é que essa história que nasceu, como é que eles, digamos, pensaram que isso ia acontecer? Eu não sei, isto era coisas dos antigos e vinha dos antigos para antigos e isto era coisas faladas assim, os pais falavam aos filhos e os filhos contavam aos seus filhos e netos, os avós aos netos e isso assim. Na altura do vulcão a senhora tinha 30 anos? Eu tinha 23 anos. 23 anos, lembra-se perfeitamente? Muito bem, que eu assisti no vulcão a essas coisas todas que se passaram. Qual foi a altura, qual foi a primeira vez que a senhora soube que era um vulcão? Olha, eu vou contar isso. Conte. Olha, por acaso o meu marido estava doente na cama com a pneumonia e já fazia muitos abalos de terra. E tinha uma família, uns amigos nossos que iam para a nossa casa, porque a nossa casa era terreira e não se ouvia muitos abalos de terra, já estavam a fazer há muito tempo. E eles iam para cá e juntavam-se com a gente. E o meu marido estava na cama doente e os abalos de terra faziam continuamente. E o meu sogro, de manhã, chegou-se um dia de manhã, foi à nossa casa e disse assim, nesse dia que arrebentou, olha, rebentou um vulcão fora do farol. Ora, o meu marido estava doente, tapou-se, veio bem agasalhado e viemos todos. A Cecília tinha 1 aninho,
Sabes quem é esse? Perfeitamente. Tinha um anino e veio, acho que veio mais a gente e essa família e o meu marido todo agasalhado, enroupado e chegámos cá, já estavam muitas pessoas. Explodia assim aquela areia por o mar fora e abrangia assim como um areal. Tornava a vir aquela água a ferver e abrangia como um areal. E estou a ver aquilo ainda hoje. Abrangia formando uma areia. E naquele formado, aquela areia é que foi formando aqueles cabeças e essas coisas todas. Você sentiu medo na altura? Na altura sentia medo dos abalos, mas de ver o vulcão não tive medo. Gostava imenso de ver aquelas explosões, aquele algodão, quando fazia aquelas explosões e dobrava aquilo de alva como a leite. E gostava muito de ver a lava, gostava de ver. Agora, dos abalos tive medo. Maria Olívia Faria, o relato na primeira pessoa de quem viu o vulcão cara a cara. O vulcão dos Capelinhos perdura vivo na memória da geração que com ele conviveu, mas o principal testemunho ainda é o próprio vulcão, embora cada vez mais dilacerado pelo tempo e contraditoriamente pela própria natureza que o formou. Conforme lembrou Maria Olívia Faria, o vulcão, já diziam os antigos, vai desaparecer. No entanto, é de todo o interesse que essa morte seja adiada, até porque, nas palavras do responsável do Parque Natural do Faial, João Melo, os Capelinhos são a âncora do turismo faialense. Andreia Porteiro, geóloga, observadora atenta do comportamento do gigante adormecido, confirma que o inexorável desaparecimento é um facto. A ação humana, bem orientada, pode, no entanto, retardar a agonia, mas não é suficiente. As feridas estão lá. Ele para já tem zonas de algum risco associado, portanto, tem falésias muito altas que promovem algum perigo associado ao seu percurso. É natural que as pessoas ao passarem também elas próprias acabem por criar algum desgaste. Levarem, por exemplo, as rochas do vulcão é uma das coisas que hoje ensinamos que é preferível levar uma fotografia do que levar uma rocha. Mas aparentemente não me parece que por si só seja suficiente para evitar a erosão natural. Ajuda e por isso temos controlado e temos estudado para que as pessoas não andem de moto, não escrevam coisas como acontecia antigamente e de facto nesse aspecto estamos a melhorar e penso que a ajudar, mas por si só não é suficiente. Para já, uma forma de contribuir para a conservação desta paisagem única é mostrar a sua beleza ímpar, fotografando-a. O concurso decorre até 12 de novembro. É preciso adotar mais mecanismos estatísticos para apoiar decisões estratégicas e códigos de conduta específicos para os diferentes tipos de mergulho. O pedido foi feito na 4ª Bienal de Turismo Subaquático, realizada no fim de semana na Ilha Graciosa. No encontro foi evidenciado o potencial deste produto nos Açores. Os participantes na Bienal defenderam também a criação de novas áreas de reservas marinhas através de processos participativos de todo o sector. Foi ainda realçada a necessidade de melhoria dos mecanismos de monitorização e de controlo das intervenções que são feitas no mar. O presidente da Associação de Construção Civil dos Açores diz que está apreensivo, pois estão por realizar 75% de 84 milhões de euros do volume de obras públicas previsto até final de 2013. O responsável da AICOPA, que se reuniu com o presidente do Governo Regional, adiantou que Vasco Cordeiro lhe assegurou que é possível alcançar a taxa de execução mencionada. Pedro Marques frisou também que o setor está preocupado com 2014 devido à mudança do quadro comunitário de apoio. O presidente da cooperativa Porto e Abrigo alertou para o facto de a pesca dos Açores estar com dificuldades em comercializar espécies como o chicharro e a cavala. Liberato Fernandes afirma que há problemas de exportação. O dirigente da Porto e Abrigo entregou ao secretário regional dos Recursos Naturais um documento com um conjunto de preocupações que gostaria de ver atendidas e para as quais espera uma resposta rápida, conforme adiantou à imprensa. O Ministério da Economia e o Governo Regional dos Açores vão criar um grupo de trabalho para analisar até dezembro uma proposta de liberalização do espaço aéreo açoriano. O secretário regional do Turismo e dos Transportes, Vítor Fraga, reuniu-se em Lisboa com o ministro Pires de Lima, tendo sido feita uma avaliação da proposta que o Governo Regional apresentou em maio de 2012.
O presidente da Associação Agrícola de São Miguel afirma que nada está feito no sentido de contemplar as especificidades da produção nos Açores no novo regime de bens em circulação já em vigor. Jorge Rita reuniu-se com o grupo parlamentar do PS da Assembleia Regional para abordar a legislação sobre o novo regime de bens em circulação. As 9 ilhas dos Açores dispõem desde a passada semana de um sistema global de cabo de fibra óptica que permite o acesso a redes de nova geração. A empresa responsável pela ligação às Flores e ao Corvo informou que o sistema de cabo submarino já está operacional, embora não esteja ainda acessível aos utilizadores. Praia do Norte mostrou sempre capacidade para se reerguer, diz o jornal Incentivo, no seu melhor espaço, na sua edição de hoje, e a propósito do Dia da Freguesia da Praia do Norte. O fim de semana foi mauzinho quanto ao tempo. A SATA cancelou 19 voos entre as ilhas no sábado devido ao nevoeiro. Foram afetados cerca de 500 passageiros. Apenas o aeroporto da Terceira esteve mais ou menos operacional, para usar as palavras de uma fonte da companhia aérea. As ligações nacionais e internacionais da SATA Internacional também sofreram dos inconvenientes das ilhas de Bruma. A previsão do estado do tempo para esta segunda-feira é de período de céu muito nublado com abertas, descida da temperatura do ar, vento norte fresco, 30 a 40 km por hora com rajadas até 50, rodando gradualmente para sueste e tornando-se bonançoso, 10 a 20 km por hora. Marca vá tornando-se de pequena vaga, ondas noroeste de 4 metros, diminuindo para 3 metros. Para amanhã, períodos de céu muito nublado, tornando-se encoberto, períodos de chuva, mais frequentes a partir da tarde, vento sueste bonançoso a moderado, 10 a 30 km por hora, rodando para sudoeste e tornando-se fresco 30 a 40, com rajadas até 55 km por hora. Mar de pequena vaga, tornando-se cavado, e ondas noroeste de 3 metros, diminuindo para 2 metros e passando a oeste. A temperatura do ar andará hoje entre 15 e 18 graus, o mar continua em 20. Amanhã sobe um pouco. Não houve sismos nas proximidades do Faial nos últimos dias. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Judo, o Dia Mundial da Terceira Idade e o Dia Internacional da Animação. Há notícias locais e regionais na Antena 9 às 9h15, 11h15 e 13h15, de segunda a sexta-feira. Amanhã, às 9h30, mais um programa Bate-Papo com Mário Freião e Margarida Madruga. Na quinta-feira estará de regresso o Nu e Cru com Eugênio Leal, Hélder Silva e José Deck Mota. O programa deixa de ser emitido às 11 horas de sexta-feira, passando para as 9h30 de quinta-feira. Antena 9. Informação de proximidade.